Porque como cristão, ou como cristãos, nós somos cidadãos de duas pátrias. Primeiro, da pátria celestial. Filipenses capítulo 3, verso 20, vai dizer: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, 20. Então somos cidadãos dos céus. Obrigado, meu irmão. Cidadãos dos céus, sim. Mas ainda somos também cidadãos da terra. Porque aqui estamos, aqui vivemos. E eu quero pensar com os irmãos sobre esse tema, cristãos, cidadãos de duas pátrias. E me basear para isso no texto do profeta Jeremias. Você pode abrir a sua Bíblia. Texto do profeta Jeremias, no capítulo 29. Eu vou ler do verso 4 até o verso 7. Jeremias 29, de 4 a 7. Você achou? Fica de pé, vamos ler a palavra do Senhor? Jeremias 29, de 4 a 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei de seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Verso 7, vamos ler todos juntos? Vamos. E procura a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Usa, Pai, o teu servo conforme a tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode assentar, querido. Sente-se. Você que está em casa, o nosso bom dia também, que está conosco. Isso, agora desenrolei. Está conosco nessa manhã, cultuando conosco também do seu lar pela internet. Nosso anúncio rápido é que os nossos cultos durante a semana continuam somente online, tá bom? Somente online, os cultos da semana. Mas aos domingos, se você pode, tem culto 10 horas da manhã e 18 horas. Hoje à noite também teremos o nosso culto. Queridos, essa profecia está contida no livro do profeta Jeremias. Alguns vão chamá-lo profeta chorão. Não foi por falta de motivos. Jeremias foi um profeta que profetizou durante 30 anos. 30 anos profetizando no meio de Israel. Jeremias foi um profeta que entregou a palavra fiel ao Senhor, do Senhor para o povo. Sofreu muitas vezes por causa da palavra que pregava, porque foi uma época em que o povo estava em terrível, dissolução com Deus. O povo estava desviado dos caminhos do Senhor. E Deus estava usando o profeta Jeremias para alertar o povo, chamar a atenção do povo. Jeremias foi um profeta pré-exílico, exílico e pós-exílico, para os irmãos terem uma ideia. Ele profetizou que se o povo não se arrependesse, o povo seria mandado para o cativeiro em Babilônia. O povo não deu ouvidos. Depois o povo foi levado uma parte, e ele avisou: olha, o Senhor tem chamado o povo ao arrependimento. O povo não deu ouvidos. Depois Babilônia levou todo o povo para lá.
Os babilônicos levaram todo o povo de Israel, e aqueles que não foram levados foram deixados nas cercanias de Samaria, e ali se contaminaram com outros povos que foram abandonados ali também. Era triste a situação do povo, porque o povo caminhou deixando o Senhor, enveredando pela idolatria, se envolvendo com outros deuses, falsos deuses de outros povos. E o texto que nós lemos agora, o profeta está chamando a atenção do povo para o seguinte: olha, vocês estão no cativeiro, vocês estão em Babilônia. Babilônia nem é o lugar que vocês deveriam estar. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: esse cativeiro tem tempo previsto. E aí no cativeiro vocês devem buscar ao Senhor, aí no cativeiro vocês devem continuar vivendo a vida de vocês. Não fiquem dando ouvidos aos falsos profetas que estão dizendo que vai ser rapidinho, porque não vai. Então vocês casem-se, deem casamento, entreguem seus filhos para casar, plantem vinhas, vocês vão colher do fruto aí. E aí no cativeiro busquem ao Senhor, porque o Senhor vai estar com vocês. Meus irmãos, Babilônia na Bíblia é sinônimo de cidade do pecado. Cidade do pecado. Ainda assim, o povo de Deus estava ali. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que nós, enquanto cidadãos dos céus, ainda estamos no mundo que jaz no maligno. Enquanto cidadãos dos céus, enquanto na nossa certidão de nascimento, de novo nascimento, está escrito céu para cada um de nós, no nossa certidão de nascimento terrena está escrito Brasil, e aí a sua cidade onde você nasceu. E se você ainda estar aqui nessa terra, é porque Deus tem propósito na sua vida para cumprir aqui nessa terra. Como cidadão dos céus, embaixador de Deus aqui nessa terra. Estamos aqui para ser sal e para ser luz. Estamos aqui com uma missão. Queridos, a intenção de Deus, através do profeta Jeremias, era que o povo lá no cativeiro em Babilônia servisse ao Senhor e fizesse diferença no meio da Babilônia pecadora. Deus agiria na cidade da Babilônia por amor ao seu povo Israel, que estava lá. Babilônia não vai deixar de ser Babilônia, meus irmãos, mas meu povo também deve continuar sendo meu povo. Você está entendendo a ponte que o pastor está fazendo pela palavra? Digamos que onde nós habitamos seja a Babilônia onde nós estamos. Quantos pecados, quantas maldades, quanta violência, quanta corrupção, mas nós estamos aqui. Qual é o meu papel enquanto cidadão cristão de duas pátrias aqui nessa terra, aqui na pátria terrena? Exercer o meu direito e a minha pessoa fazer diferença, porque eu sou cidadão dos céus aqui na terra. Você é cidadão dos céus aqui na terra. Então, queridos, nós vamos muitas vezes ter que nos deparar com situações aqui no mundo que jaz do maligno, lembrando que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Palavras de Jesus. E Jesus não pediu ao Pai que nos tirasse do mundo, mas pediu que nós no mundo fizéssemos o quê? Diferença, e que o Pai nos livrasse do mal. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Uma igreja firme e atuante, mesmo em Babilônia, mesmo no meio da corrupção e das situações de violência e situações que nós enfrentamos hoje, nós somos igreja. E ai desse mundo se a igreja não estivesse aqui. Meus irmãos, nós somos ainda prova da misericórdia de Deus com este mundo que aí está. Porque no momento que Deus tirar a igreja do mundo e tirar com a igreja o Espírito Santo de Deus, para que esse mundo está?
Na mão de quem ele vai ficar de uma vez? Na mão do inimigo das nossas almas. Perseverai em oração, em atividade, em fazer a obra do Senhor na cidade para a qual vos transportei. Se nós estamos no Rio de Janeiro, embora nós tenhamos aqui irmãos de Recife, né? Temos aqui irmãos lá do Ceará, temos irmãos lá da Paraíba, temos irmãos da Bahia, temos irmãos de tanto lugar, mas se você está aqui nessa cidade, é porque Deus quer usar a sua vida, mesmo nesta Babilônia. Esteja atento a isso. Israel não era Babilônia, mas estava na Babilônia. Nós não somos desse mundo, mas estamos neste mundo. Queridos, foram 70 anos de cativeiro. Em 70 anos muita coisa acontece, meus irmãos. Filhos crescem, filhos casam, filhos têm filhos, nós conhecemos netos, 70 anos muita coisa acontece. E ali no cativeiro, a gente vai ver na Babilônia, a gente vai ver que muitos servos do Senhor, verdadeiramente fiéis, fizeram diferença ali para onde foram transportados. Quando o profeta Jeremias começa a falar para eles: olha, o cativeiro tem tempo previsto, é longo, vocês vivam a vontade do Senhor, vocês vivam na presença do Senhor aí, aonde vocês estão. Quando ele fala isso, é porque ele sabia que há um tempo determinado para esse mundo, há um tempo determinado para o povo de Deus, e precisa fazer diferença dentro desse tempo que nós somos levantados. Eu vou fazer 18 anos de ministério pastoral. Essa semana que passou, nós consagramos mais um obreiro, mais um jovem pastor. Ano que vem, se Deus permitir, estaremos consagrando outro pastor aqui na igreja. E eu fico pensando nesses pastores que estão chegando para pastorear nesse tempo que nós estamos vivendo. Meus irmãos, como é diferente pastorear nos tempos que nós estamos vivendo. Claro que todas as eras têm as suas dificuldades. Pastor Elcio, nos seus 55 anos de ministério pastoral, ele passou pelas dificuldades, as questões do tempo dele. Não foram fáceis, foram tremendas, mas eu fico pensando, como até nisso eu vejo a misericórdia do Senhor sobre o servo, onde hoje ele pode de repente orar, descansar e não estar de frente realmente de situações que hoje estamos enfrentando. Questões étnicas, questões de preconceito, questões de violência, nós estamos vivendo dias hoje, meus irmãos, nesses últimos 17 anos, vamos falar assim, que nós nunca pensamos em viver. Dos 5 anos para cá, 6 anos para cá, vivendo situações de violência que nunca tinha vivido antes, até aqui. Eu creio que o pastor Elcio, nos seus 52 anos e meio que ficou à frente da igreja, não precisou cancelar nenhum culto por causa de violência. E nós já vivenciamos isso aqui, nos dias que estamos vivendo. Os irmãos estão entendendo? O desafio. E aí no meio daquele desafio, Jeremias diz assim: olha, casem-se e deem-se em casamento, deem seus filhos para casar, façam famílias, tenham filhos. Os meus filhos estão com 12 e 7 anos. Mas e aí, Claudiane, e Daniel, que daqui a pouco vão estar com recém-nascido nos braços. Theo, Heloísa, Adrian, os nenéns que estão nascendo agora, esses pais com o desafio de criar filhos no tempo em que nós estamos vivendo. O mundo tem mudado, meus irmãos, terrivelmente, mas glórias a Deus, que Deus não muda, Ele continua sendo Deus, e está conosco. Esteve 50 anos atrás, 30 anos, 40, hoje vai estar amanhã, vai estar daqui 10 anos, Deus continua
com cada um de nós. O povo de Deus precisa fazer diferença neste tempo em que ele está inserido. Você é cidadão dos céus. E mesmo aqui nessa terra, você precisa fazer diferença. Eu fico lembrando de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias, que eram os nomes hebraicos deles, né? Fico pensando naqueles servos que foram tremendamente testados e provados ali em Babilônia. E ali em Babilônia nós conhecemos muito bem as histórias de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, como eles fizeram diferença ali na Babilônia, como mostraram o poder de Deus através da vida deles ali em Babilônia. Eles não se contaminaram. A ética e a cidadania deles honrava a Deus. Eles estavam em Babilônia, mas todos sabiam que eles eram de Israel. Eles estavam em Babilônia, mas todos sabiam que o Deus que eles serviam. Meus irmãos, nós estamos aqui nesse mundo e todos precisam conhecer o Deus a quem nós servimos. Todos precisam ver a imagem e a luz de Cristo em nós. Todos precisam ver que nós somos do Senhor. Até na hora de votar, até na hora de exercer a cidadania terrena, até na hora de exercer o seu direito enquanto cidadão deste mundo. Todos precisam ver a luz de Cristo em nós. A luz de Cristo em nós. E aí eu quero me deter ao verso 7, nessa breve palavra da manhã. Jeremias 29, 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Deus, através do profeta Jeremias, diz para o povo assim: olha, Babilônia pensa que foi ela que arrastou vocês para lá? Ó Israel, eu vos fiz transportar. É o Deus soberano, que nada acontece fora da vontade dele. Seja da vontade permissiva, quando ele permite que aconteça, ou da vontade ativa dele que ele age. O Deus que permitiu que Ananias, Azarias e Misael fossem transportados para a Babilônia, é o Deus que agiu quando os livrou da fornalha de fogo. O Deus que permitiu que Daniel fosse transportado para a Babilônia, é o Deus que agiu quando fechou a boca dos leões dentro ali da cova naquele momento, salvando-a pela fidelidade deles ao Senhor, protegendo-os no meio da Babilônia, quer seja na fornalha, quer na cova dos leões. Meus irmãos, o Deus que nos deu a terra onde nós habitamos, que nos permite estar nessa cidade do Rio de Janeiro de uma maneira mais específica, é o Deus que nos livra do mal, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que quer nos usar para a proclamação desse Evangelho, é o Deus a quem nós devemos honrar com a nossa vida, com o nosso testemunho e também com o nosso voto. Porque eu não posso pregar a liberdade de falar do Evangelho e pregar e votar naquele que é contra a liberdade do Evangelho. Eu não posso falar que a palavra de Deus é contra o pecado, contra a impunidade, e votar naquele que é a favor do pecado, a favor da impunidade, a favor. Eu não posso pregar e falar contra os vícios e votar naquele que é a favor da liberação das drogas. Eu não posso falar que sou a favor da vida e votar naquele que é a favor do aborto. Quando eu escolho em quem votar, eu preciso estar atento, porque eu sou cidadão do céu. Eu tenho que votar como cidadão do céu. Você é livre para votar em quem você quiser, mas lembre-se que até do seu voto você vai dar conta a Deus. Até do seu voto.
Você não vai ouvir pastor daqui do púlpito nunca dizendo, ó, vota em fulano, vota em ciclano, você e tal, fazendo campanha política. Vocês não vão ver isso nunca. Até quando vem os candidatos aqui, a gente ora por eles e Deus abençoe e senta, eles não pegam o microfone, não fazem... Não faz. Mesmo sendo nosso amigo, conhecido, os irmãos sabem, a prática não é essa, não adianta. Ah, eu posso ir lá? Pode ir, nós vamos orar por você, Deus abençoe e senta bonitinho ali, é assim que a gente faz. Sempre vamos fazer assim. Vocês não vão ouvir pastor dizendo em quem vocês devem votar. Não vão mesmo. Ético. Questão bíblica. Não vão. Agora você precisa estar atento. Porque aquele em quem você votar, se ele tiver as mesmas convicções, a mesma fé, a mesma convicção de você, é uma coisa. Agora, se ele andar totalmente contrário àquilo que você mesmo prega, você vai colher problemas. As eleições municipais, meus irmãos, são muito importantes, muito importantes. Para você ter uma ideia, é o município que rege a educação infantil no nosso município. É a prefeitura que rege a educação infantil. Então, desde o ensino infantil lá no CEAzinho antigo, né, até o 9º ano, essa idade mais tremenda, mais específica da criança na escola, é essa a prefeitura que cuida. A SME, Secretaria Municipal de Educação, da qual eu faço parte, eu trabalho no município do Rio, é ela que cuida disso. E se nós tivermos governantes ou prefeitos, vereadores, que são a favor da ideologia de gênero, né, da liberação de certas situações, nós vamos sofrer isso com as nossas crianças dentro da escola. As mais tenras idades, até a adolescência lá no 9º ano. E você precisa estar atento, tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Mesmo que as coisas piorem, mesmo que a iniquidade aumente, nós precisamos continuar sendo cidadãos dos céus aqui nessa pátria terrena. Lembre-se, o rei de Babilônia não era crente. Pastor, mas se a gente votar e entrar um ímpio, o que o texto diz? Orai pela cidade. O texto diz, orai pelos vossos governantes, orai pelas vossas autoridades. Você não concorda com ele, não tem coisa, mas você tem a obrigação de orar para que Deus haja, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus use, porque Ciro não se converteu, mas Deus usou ele para o bem do seu povo. E através de Ciro o povo voltou para Israel. Os irmãos estão entendendo? Provérbios 21:1, eu gosto muito desse texto, porque ele diz o seguinte: o coração do rei é como os rios que Deus contorna e leva até o mar. Ele faz conforme o seu propósito. Depois você pode marcar Provérbios 21. Deus muda corações de reis, Deus muda corações de autoridades, Deus trabalha. Se Deus tiver propósito, Ele age mesmo no ímpio para a bênção do seu povo. Os irmãos estão entendendo? Mas nós sabemos que nós estamos vivendo nos dias da iniquidade, nos dias trabalhosos que 2 Timóteo, Paulo vai dizer, lá em 2 Timóteo 4, mesmo que seja eleito um prefeito corrupto e promíscuo, que não tenha sido pelo meu voto, mas é mesmo assim, Deus continua sendo Deus e Ele vai agir em nosso socorro. Nós vamos clamar e vamos pedir, e o Senhor vai agir. Procurai a paz da cidade onde vos fiz transportar. Se nós devemos procurar a paz da cidade, mesmo, meus irmãos, que sejamos contrários, nós não seremos aqueles que vamos fazer a balbúrdia, bagunça, quebra-quebra. Nós não lutamos assim. Os cristãos não usam essas armas. As armas do cristão são a oração, o jejum, a palavra de Deus. É essa que é a oração, que é a arma do cristão. Igreja, persevere em ser luz na cidade da escuridão. Esses dias eu peguei tem um aplicativo chamado Google Earth,
que é Google Terra, né? Em inglês, Google Terra. E aí você pega, e ele pega o planeta Terra de longe. E aí você vê só aqueles pontinhos, né? O globo. Aí ele vai aproximando, você diz assim, Brasil. Aí ele vem aproximando, daqui a pouco você vê o contorno do Brasil. Aí ele vem aproximando, daqui a pouco você começa a ver o verde das florestas, do contorno. Na noite você vê os pontinhos luminosos do Brasil. E aí ele vai dizendo assim, que cada luminosidade daquela ali é uma cidade. É uma cidade, umas mais luminosas, outras menos, dependendo do tamanho da cidade. E eu fiquei imaginando, meus irmãos, eu e você, como luz no Brasil, como luz aqui no Rio de Janeiro, lá do alto, Deus olhando a nossa luzinha brilhando, lá onde Ele nos plantou, lá onde Ele nos colocou. De longe, e se a minha luz apagar, a escuridão prega. Se a minha luz não falar, a escuridão fala. Se eu não me posicionar em oração, em batalha, em luta, ali em oração, o inimigo, ele caminha, meus irmãos. Aonde a igreja não barra, o inimigo avança. Então, como igreja, nós precisamos estar atentos que a nossa arma é a oração. Até para votar, você precisa orar. Pedir direção do Senhor. Até mesmo, mas pastor, às vezes a gente vota no crente e ele vai lá e faz coisa errada, mas você, aí é com ele e Deus. Você fez o seu papel, escolheu e votou, e aí ora por ele. Se ele fizer coisa errada, Deus está vendo, e a justiça dos homens também está vendo, e a gente não passa a mão por cima não, vai pagar pela justiça dos homens e também pela justiça de Deus. Agora, o meu papel, eu preciso fazer, orar. Ore pela paz da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Você já imaginou? A igreja ora, e aí o nosso bairro aqui fica tudo uma paz. Quem é que vai ter paz? Nós. Volta para os nossos ar livres, não tem mais barreira em lugar nenhum. Né? Evangelismo dentro da comunidade, os PGMs podem voltar, né? Essa pandemia acaba, ora pela cidade, acabar com essa pandemia, acabar com esse vírus, ora, meus irmãos, é a nossa arma. A igreja lotada novamente, todo mundo podendo participar de todos os cultos, a nossa arma é a oração. Ore pela paz na cidade, e a paz que a cidade precisa vem do príncipe da paz, Jesus Cristo. Quem é que pode apresentar o príncipe da paz à cidade do Rio de Janeiro? Senão os servos do príncipe da paz, a igreja do Senhor. Somos nós, meus irmãos. Nenhuma pedra clame em seu lugar. Que nenhuma pedra clame em meu lugar. Porque se nós não falarmos, as pedras clamarão. Mas que nós tomemos a nossa posição como verdadeiros cidadãos de duas pátrias. Aonde a nossa cidadania dos céus, ela reflete na nossa cidadania aqui na terra. Não entre em discussões. Não entre em brigas. A pessoa pensa diferente de você, respeite. Ela tem direito de pensar. Eu costumo dar aquele exemplo, né? Se alguém quiser pegar esse aqui e botar em cima de um altar e quiser ajoelhar ali e beijar, carregar na cabeça, levar para lá, levar para cá, esse aqui é o meu Deus, esse aqui é o meu Deus. Se alguém quiser fazer isso, a minha postura é respeitar. Respeitar. Vou falar para ele que Jesus o ama, que Jesus morreu na cruz por ele, que Jesus transforma. Quando ele estiver em apuros, mesmo tendo o Deus dele, e ele vier conversar comigo, eu vou falar, olha, Jesus é a solução para isso que você está vivendo. Mas eu não vou bater nele, ou quebrar o ídolo dele, ou dizer que ele
dizer para ele, você está no coisa, você vai para o inferno, não sei o que não. Ninguém precisa de ajuda para ir para o inferno não, meus irmãos. Ninguém precisa de ajuda para ir para o inferno, as pessoas precisam de ajuda para ir para o céu. Para ir para o céu as pessoas precisam de ajuda, sabe o que? Precisa que você apresente Jesus para elas. Para ir para o inferno, o homem é só negar Jesus e ele já está indo. Porque o mundo jaz do maligno. Então não é combatendo a religião, a pessoa... Não, meus irmãos. Mas eu sou bissexual, eu sou trissexual, eu sou... Tudo que você pensa, LGBTI, etc, etc, etc. Jesus ama você. Eu amo você também. Eu quero orar com você. Você está precisando de alguma coisa? Eu posso estar com você, do seu lado, do que você precisar. Porque isso que Jesus, Ele me amou quando eu ainda era lá pecador, perdido. E Ele ama você também. Essa é a mensagem da igreja, meus irmãos. Essa é a mensagem da igreja. É a mensagem de que só Jesus Cristo salva, cura, liberta e transforma. Mas pastor, as pessoas estão, meus irmãos, a nós cabe pregar, o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, se o homem permitir, se o homem quiser. Então não precisa se preocupar com isso. Graças a Deus você não tem esse peso sobre os seus ombros. A tua missão é pregar, é amar, é perdoar, é caminhar mais uma milha, né? É abençoar. Essa é a sua missão. O resto é com Deus. Sejamos luz, meus irmãos. Quando nós amamos o próximo, somos luz. Quando nós intercedemos pelo próximo, somos luz. Quando nós abençoamos, somos luz. Quando nós falamos de Jesus, somos luz. Quando as pessoas veem Jesus em nós, somos luz. Igreja do Senhor, somos chamados para iluminar um mundo que jaz nas trevas do maligno. Você é cidadão dos céus. Exerça o seu direito à cidadania e vote segundo aquilo que a palavra de Deus, a sua fé te mostra, com a sua consciência tranquila, para você poder votar segundo aquilo que está no seu coração. Amém, meus irmãos? Amém? Lembre-se disso. Deus usa o seu povo conforme a sua vontade. E nós devemos dizer, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos, como nós louvamos ainda há pouco. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Deus bendito, Pai maravilhoso, nós queremos colocar, ó Pai, o Brasil nas tuas mãos nesse momento. Hoje, ó Pai, dia tão especial, 15 de novembro, Senhor, nós lembramos da proclamação da República do Brasil. É numa república que nós temos direitos, deveres. É numa república, ó Pai, que nós somos cidadãos. Mas, Pai, nós te adoramos porque nós somos cidadãos dos céus em primeiro lugar. E podemos fazer diferença como cidadãos dessa terra também. Pai, abençoa o teu povo chamado pelo teu nome, espalhado por todo o Brasil nesse dia de civismo, de eleição, de democracia. Ilumina, Pai, o teu povo. Dá-nos, ó Pai, direção, sabedoria. Senhor Deus, não que nós confiemos no homem, porque a nossa confiança está no Senhor, mas que nós possamos, ó Pai, estar atentos em quem nós escolhemos para nossas autoridades, para nos governar nesses próximos 4 anos. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor aqueles teus servos que hoje estão disputando essas eleições. Aqueles que estão disputando como prefeito, vice-prefeito, vereadores,
e são chamados pelo Senhor, que tiveram uma experiência contigo, Pai. Pai, que grande responsabilidade, ó Pai, esses homens, essas mulheres têm, de fazerem a diferença e de honrarem o Senhor no mandato que eles forem exercer, ó Pai. Ó Deus querido, cobre-os com a tua mão, que eles não se amoldem a este mundo, que eles, ó Pai, não se corrompam, não se permitam corromper pela corrupção da política desse mundo, mas que eles sejam sal e luz na Câmara dos Vereadores, das prefeituras, ó Pai, onde eles estiverem, todos vejam a luz do Senhor sobre a vida deles, ó Pai, e cobre-os, ó Pai, com a tua mão poderosa. Senhor, tem muitos filhos teus concorrendo, Senhor, muitos, ó Pai, filhos chamados pelo Senhor, concorrendo a vereadores e a tantos outros cargos. Cobre-os com a tua mão poderosa. Aqueles que forem eleitos, sejam ungidos e protegidos e guiados pelo Senhor. Ilumina-nos, ó Pai, na hora de exercermos a nossa cidadania através do voto. Nós vamos votar, Senhor, mas a nossa confiança está no Senhor. Nós vamos votar, Senhor, em homens, mas sabemos que a felicidade do Brasil, a felicidade do Rio de Janeiro, a paz para o Rio de Janeiro está nas tuas mãos, porque nós não tiramos a nossa confiança do Senhor para depositar em homens, não. Mas, ó Pai, nós oramos conforme a tua vontade, pelas nossas autoridades, para que sejam instrumentos de justiça, de paz, de bem para esse Brasil, para nossos estados e para os nossos municípios. Abençoa-nos, ó Pai, nesse dia. Senhor, leva o teu servo, a tua serva, debaixo da tua proteção, do teu cuidado. Livra, Pai, de todo acidente, de todo mal nesse dia tão conturbado. Livra, Pai, do coronavírus. Livra dessa pandemia, Senhor, do contágio. Tudo isso, Pai, nós colocamos nas tuas mãos. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada coração, cada vida, cada família aqui representada hoje, para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Amém, amém.